Olá, amigos da FENACOM. Hoje, em mais um programa, Semana no Congresso Nacional, vamos repercutir os assuntos mais importantes que foram debatidos naquela casa. De mais relevante da semana foi a derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento. Deputados e senadores derrubaram o veto do presidente Bolsonaro e a desoneração vai ser prorrogada para 2021. Mas essa sexta-feira vai ser um pouco diferente, por conta da eleição que está prevista para a próxima semana, eleição municipal, e vamos debater um pouco hoje sobre esse assunto. Hoje teremos a participação do presidente Sérgio Aprobato e do diretor de Assuntos Institucionais e Legislativos, Diogo Chamum. Para começar, vamos explicar um pouco como é que vai ser a dinâmica das eleições municipais e quais são as regras. Devido à pandemia do coronavírus, o calendário das eleições municipais de 2020, ela sofreu alterações. Inicialmente, o primeiro turno estava previsto para 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. Mas, em junho, o Congresso Nacional aprovou a PEC 18 de 2020, que adiou as eleições municipais deste ano, de outubro para novembro. Portanto, o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, está marcada para o dia 29 de novembro. Lembrando que os cargos em disputas são de prefeito, vice-prefeito e vereador. As eleições acontecem em todos os estados brasileiros, exceto no Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informa que 147,9 milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas nos próximos dias 15 e 29 de novembro para escolher 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos e 57.942 vereadores em todo o Brasil. 95 cidades têm mais de 200 mil eleitores e, por esse motivo, poderão ter segundo turno para a definição do prefeito, se no primeiro nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta. O tribunal estima que 750 mil candidatos disputarão as vagas de prefeito e vereador em todos os estados. Será a primeira eleição que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as vagas nas câmaras municipais, somente para as prefeituras. Vale mencionar algumas regras importantes para essa eleição. No âmbito das candidaturas, cada partido deverá reservar a cota mínima de 30% para mulheres filiadas concorrerem na eleição. A idade mínima para se eleger é de 21 anos para prefeito ou vice-prefeito e de 18 anos para vereador. Quanto aos gastos de campanha, deve-se respeitar um limite que varia conforme o cargo disputado, a cidade e o turno da eleição. O candidato que descumprir o teto estará sujeito à multa e poderá responder por abuso do poder econômico. Esses limites são iguais aos de 2016, corrigidos pela inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O candidato poderá usar recursos próprios para se autofinanciar em até 10% do limite de gasto para o cargo. Somente pessoas físicas podem fazer doações para campanhas eleitorais. As doações são limitadas a 10% da renda bruta do doador no ano de 2019. Os candidatos poderão fazer arrecadação de recursos pela internet, por meio de cartão de crédito ou de débito. O doador será identificado pelo nome e pelo CPF. Para cada doação realizada, será emitido um recibo eleitoral.
Já no âmbito do eleitor, é permitido a qualquer tempo o uso pelo eleitor de bandeiras, broches, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes como forma de manifestar preferência por partido político ou candidato. A partir de 10 de novembro, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Não haverá necessidade de identificação biométrica neste ano em razão da pandemia. Na véspera da eleição, até às 22 horas, de 14 de novembro, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Jogar no chão santinhos ou material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa. O candidato beneficiado que tiver conhecimento da prática também poderá ser punido. Será obrigatório o uso da máscara. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada. O eleitor deverá passar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar. O período de votação foi ampliado, será das 7 horas às 17 horas, com horário preferencial de 7 horas às 10 horas para maiores de 60 anos. O TSE recomenda aos eleitores que levem a própria caneta para assinar o caderno de votações e que o eleitor permaneça pelo tempo mínimo necessário na sessão. Sobre os crimes, constitui crime no dia da eleição o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet. No dia da eleição, estão permitidas manifestações individuais e silenciosas da preferência do eleitor pelo uso de camisetas, bandeiras, broches e adesivos. Estão proibidas aglomerações de pessoas com roupa padronizada até o término do horário de votação. Presidente Sérgio, passo a palavra para o senhor. Por favor. Bom, meus amigos, vocês que nos ouvem, hoje, sexta-feira, é a semana do Congresso, nosso programa semanal, e que nós refletimos aqui, achamos por bem trazer todas as notícias referentes àquela casa, mas sobre um importante evento que vai acontecer daqui uma semana, então, que é a eleição municipal, para a gente eleger o prefeito e seu vice, e os nossos vereadores de cada município, né? Eu acho que esse assunto é extremamente importante, de conscientização, né? Que todos nós temos que votar. No nosso país, o voto ele é obrigatório, né? Então, mediante a isso, é importante que a gente saiba em quem votar, né? E que se faça escolha com uma certa antecedência, independente do partido. O importante é saber que o voto que você vai colocar ali na urna eletrônica é um voto consciente. Acho que é isso que é o mais importante. Porque as pessoas que nós escolhermos e que sentarem ali naquelas cadeiras, elas vão ficar por 4 anos. A gente pode esquecer isso. Então, o voto não pode ser um voto qualquer. Esse é um voto realmente com muita consciência. Procure conhecer o seu candidato, aquele que você acha que vai realmente te representar dentro do município em que você mora, né? Tanto o vereador, que vai fazer as leis municipais, como do prefeito e seu vice. Então, dentro dessa lógica, eu pedi para o Chamon participar conosco desse bate-papo aqui rápido, de conscientização a vocês aí, que estão na ponta nos ouvindo. Chamon, por favor, o que você acha dessa próxima eleição, da importância, enfim, de tudo que já se comentou aqui? E obrigado, Daiane, pela sua fala didática e de forma muito clara, dizendo
como a gente tem que se comportar nessa eleição. Chamum, por favor, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Nós escutamos com atenção aí as orientações, os serviços que a Daiane nos trouxe. Parece ser tanta coisa, né? Mas são procedimentos já conhecidos e esse especial agora em função do momento de pandemia, de contágio, de vírus. Então, eu acho que é uma coisa, parece assustadora, mas ela é normal, a gente está habituado a isso. E também considerando que nós estamos aqui, vivemos a eleição nos Estados Unidos, que é muito mais complicado do que aqui, porque lá é por região, é por colegiado, é por delegado, então, realmente, para nós entendermos, é muito mais difícil. Aqui é uma eleição direta, se faz os votos, quem tem mais votos é eleito. É o momento do cidadão, presidente, porque o cidadão é quando ele tem o poder de delegar o seu voto, a sua condução para os candidatos. Então, nós que vivemos, né, o presidente, na essência, e eu acompanhando, vivemos o Congresso, nós vivemos o Legislativo, que ele tem as 3 esferas, né, o federal, o estadual e o municipal, e neste momento estamos falando do municipal. A gente sabe que é lá que as leis são feitas, é lá que as nossas condições, é lá que se faz, lá que se regra a nossa vida, seja ela no meio tributário, no meio empresarial, societário, que é onde a FENACOM atua, ou seja na vida do dia a dia, que está muito ligada à prefeitura, está muito ligada à Câmara de Vereadores. Então, daqui um pouco o debate fica muito concentrado na majoritária, no prefeito, que é importantíssimo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos 13 candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, é muita coisa, mas na Câmara de Vereadores a gente acaba não dando tanta atenção. Então, numa primeira manifestação, presidente, eu acho que este é o momento da gente, do nosso cidadão, sociedade, podermos aprofundar um pouquinho mais para votar num candidato que realmente tem uma linha de atuação como nós pensamos, porque a qualidade geral dos candidatos a nível Brasil ela é muito baixa. Então, hoje, as propagandas se dão pelo cachorro, pela sociedade, por isso, por aquilo, vote em mim. Não é tão fácil. Às vezes a gente vê promessas que nem é uma autonomia, não é nenhuma ação do prefeito. Ele não tem poder para aquilo. Quem faz é o executivo, quem faz é o prefeito, mas o candidato a vereador, ele é tão mal informado e tão mal preparado, uma boa gama deles, que acabam fazendo promessas que nem estão ao seu alcance e nem são da sua atuação. Então, inicialmente isso, presidente. Depois tem outras situações aí que eu gostaria de trazer, mas, inicialmente, a importância dessa escolha. E talvez, para um próximo momento, o Brasil podia repensar a obrigatoriedade do voto. Porque nos Estados Unidos não é obrigatório, e lá teve uma votação recorde de quase 70%, se não me engano, foi 67% da população votou. Porque se tu obriga a votar, acaba votando por obrigação, e daqui um pouco com menos critério, e um voto menos qualificado. Você tem razão, boas colocações, Diogo. Acho que é importante a gente trazer essa conscientização. Na verdade, aqui a ideia é tentar transmitir isso que todo mundo tem que ter, né? A consciência do voto, né? E eu até acho, vou ser muito fã do que ele fala, acho que a eleição municipal é a mais importante de todas, porque quem está próximo do cidadão é o município, né? É lá que as coisas acontecem. As coisas não acontecem nem no Estado e nem na União, acontecem no município. Então, a importância de você escolher o executivo municipal é muito grande, ou seja, o prefeito, né? Ele que vai executar as coisas que estão ao seu alcance aí no município. E o legislativo municipal, que vai criar as leis municipais, né? Que são quem? São os vereadores. Então, a importância de tentar conhecer com muito critério o passado dessas pessoas, o envolvimento deles e no conhecimento do seu município, né? Ver se de fato ele conhece bem a sua cidade, né? É importante ele conhecer os problemas da cidade,
enfim, onde é que ele pode colaborar, onde é que ele pode ajudar. Isso é muito importante. E no caso dos vereadores, idem, né? Na verdade, na questão legislativa, né? Eles vão lá estar contribuindo com a legislação e com a pertinência das leis municipais, né? Isso é muito importante, porque, na verdade, isso tem um impacto gigantesco no destino do dia a dia do cidadão, né? Dali para frente, naqueles próximos anos, né? E se for uma lei muito bem postada, provavelmente vai ficar, talvez, ad eterno, porque quanto mais a lei ela é estável, significa que ela foi muito bem pensada, muito bem postada. Então, isso tem uma importância muito grande e não tem modificações, né? Então, isso realmente é a nossa preocupação, trazer esse recado dessa preocupação de se pensar com critério em quem vou votar. Se você ainda não tem um candidato, tanto para o executivo, o prefeito e o vice, como para o legislativo, que são os vereadores, pense com critério, pesquisem, veja quem são os candidatos da sua base, né? Procurem, pesquise. Hoje é fácil pela internet, você consegue fazer esse tipo de levantamento para você poder averiguar quem está lá concorrendo, são pessoas que você confia, enfim, procurar o que ele já fez, se alguém já dá vida pública, né? Porque muitos estão tentando uma reeleição, outros nem tanto, outros são novos, né? E nem porque é novo também não significa que são ruins, não quer dizer nada, pode ser uma boa pessoa, uma pessoa que tenha uma condição de colaborar e muito com o seu município, a sua cidade. Então, analise isso com critério. Isso que fica aqui a minha palavra, né? Então, eu volto para você, Diogo, para você também dar essa palavrinha que você está querendo dar ao final aqui do nosso comentário. Só para a gente poder trazer a vida real, presidente, assim, a verdadeira dimensão destas pessoas que nós vamos eleger, eu vou me limitar a falar aqui na Câmara de Vereadores, porque o prefeito tem essa atenção mais aguçada de toda a sociedade. Mas a Câmara de Vereadores é lá que se decide o imposto que o cidadão vai pagar, o imposto do predial, o imposto da sua casa. É lá que se decide o orçamento da prefeitura, que define quais são os investimentos, quais são as prioridades, qual o tamanho do investimento que a cidade vai receber. Então, isso só para trazer a dimensão da importância que é a composição da Câmara de Vereadores em cada município aqui no Brasil. E um outro aspecto que eu gostaria de trazer, aí já trazendo um pouquinho a sardinha para o nosso assado, presidente, como nós temos muitos candidatos de tudo que é tipo, muitos se elegem por serem populares, por serem artistas, por serem ex-atletas, que muitas vezes o conteúdo fica limitado à exposição. E nós temos colegas nossos, em boa parte dos municípios, concorrendo, colegas contadores, colegas, muitas vezes até empresários contábeis, concorrendo para tentar dar uma contribuição. E aí eu faço esse alerta. Vamos ficar atentos aos nossos colegas contadores, que são pessoas que têm o conhecimento, são consultores, têm noção de questão fiscal, questão de imposto, questão de empreendedorismo, que eu acho que tem que ser a palavra de ordem no Brasil inteiro, empreender, poder fazer uma economia, trabalhar sem amarras, principalmente neste momento que nós estamos retomando a vida em função da pandemia. Vamos dar um olhar atento ao pessoal, os colegas da classe contábil que estão se candidatando, porque ali a gente pode infiltrar mais qualidade nos debates e a gente estaria bem representado. Muito bem, mas é importante a gente ter essa visão, né, Chamon? Não só na nossa categoria, a gente tem bons representantes, sim, não só nas categorias profissionais, mas, enfim, pessoas assim íntegras, que têm boas ideias, isso que a gente tem que ter em mente. Importante a gente investigar com critérios candidatos, investigar no bom sentido, né? Ver o que ele fez, ver o histórico dele, ver o currículo dele, né? Ver a evolução dele dentro do município, né? Quer dizer, tudo isso é importante para que a gente erre o menos possível, não erre, né? Acerte de fato, para que a gente traga o que há de melhor dentro dos candidatos, para dentro da nossa Câmara de Vereadores, no nosso município. Que é assim que a gente vai construir sempre um Brasil melhor, dentro dessa lógica de tentar trazer as pessoas mais adequadas para aqueles cargos, aquelas posições.
Então, a minha fala é essa. Acho que é importante também, dentro dessa questão da pandemia, tomar os cuidados de fato devidos, né? Da máscara, do distanciamento, procurar ver se tem muita fila, ficar um pouco distante. Eu não sei exatamente como isso vai ser, essa prática nos locais de votação, depende também do tamanho do município. São Paulo, que é a minha cidade, é uma cidade muito grande, e realmente costuma ter muitos locais de votação, mas tem muita gente que é muito grande aqui, o corpo eleitoral do município de São Paulo. Então, procurar tomar um certo cuidado, sabe, com cautela, não ter pressa, manter o distanciamento, realmente passar o gel antes e depois da votação, enfim, né? Todos os cuidados são importantes, não só para você, mas como terceiro, né? As outras pessoas também que estão ao seu lado. Então, isso a gente tem que tentar preservar o máximo, para que a gente não tenha problema nenhum na eleição. Então, aí fica o nosso recado, acho que isso que é importante, trazer esse recado de conscientização, e como tem uma semana pela frente, vamos procurar pensar com critério, né? Tudo que foi colocado aqui, todas as falas, o que o Diogo colocou muitíssimo bem, ele fez umas colocações assim, até mais técnicas, acho que foi muito boa, porque é essa conscientização que a gente tem que ter, conscientização técnica, né? Quem está assumindo esse cargo, ele vai ter que entender de todos os temas pertinentes ao seu município. É importante ter isso em mente, né? Então, isso é muito importante. Então, eu abro a última palavra para o Diogo e depois a gente passa para a Daiane para poder fazer esse fechamento aqui das nossas falas. Então, Diogo, por favor, dê sua palavra final aí, para que todos nós tenhamos uma eleição consciente e boa nos nossos municípios. Presidente, eu reforço aqui que nós temos eleições, à exceção de Brasília, do Distrito Federal, que é apenas de 4 em 4 anos, por não ter as eleições municipais, mas o resto do Brasil nós temos a cada 2 anos eleições. Então, é um momento que a gente precisa se envolver um pouquinho mais. Os políticos, a política, ela tem assim esse caráter muito pejorativo. O pessoal não gosta assim de se inteirar, que é distância, mas não pode ser assim. A gente precisa participar, a gente precisa entender, mesmo que não participe como candidato, mas que participe como formador de opinião, participe dando a sua contribuição num voto qualificado. Então, são de 2 em 2 anos. É um momento agora. A gente depois sempre escuta, mas passou tal lei, passou tal situação. Daí a gente pergunta, mas tu lembra qual foi o candidato que tu votou? Não lembra. Então, o momento é agora. Agora a gente está antes da votação. Vamos votar, vamos nos envolver, vamos entender o que está acontecendo. Isso no Brasil inteiro, e serve para essa eleição, e serve para a próxima, que depois fazem as leis estaduais e nacionais, e federais. E aí, presidente, para me despedir também, dizer que a FENACON está fazendo esse papel. A FENACON fez uma campanha, uma mini campanha de conscientização do voto, e também está abrindo esse espaço para nós aqui podermos trazer um pouquinho da nossa vivência e até para dimensionar a importância que tem depois os nossos eleitos, porque nós, FENACON, estamos sempre presentes no Congresso, por exemplo, para argumentar e tentar levar os nossos entendimentos e os nossos conhecimentos. E se nós tivermos do outro lado políticos, parlamentares qualificados, a gente ganhamos todos. E o momento dos municípios é agora, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Daiane, por favor, sua palavra. Muito obrigada, presidente Sérgio, diretor Diogo. Eu sou aqui do Distrito Federal, não vou votar, mas eu desejo que todos façam uma boa escolha. Muito importante que tenhamos representantes em todos os espaços de poder, principalmente no âmbito legislativo, porque é lá que eles tomam as decisões mais importantes de diversas classes econômicas, no caso que a gente discutiu, que é a classe contábil. Então, que vocês façam uma escolha consciente e desejo boa sorte, bom voto para todos. E próxima semana estaremos de volta, trazendo os assuntos mais repercutidos da semana no Congresso Nacional. Até a próxima. É isso, meus amigos.
Então, obrigado pela participação especial nesse programa especial. E daqui uma semana estaremos todos nós elegendo os nossos prefeitos, os nossos vereadores. Então, consciência a todos nós aí. Vamos dar uma analisada e pesquisada dos nossos candidatos. Um abraço.